essas escolas aqui, essas 4 escolas, fariseus, saduceus, essênios e samaritanos, eram as escolas que combatiam Jesus. Olha que interessante. Essas 4 escolas eram escolas que confrontavam Jesus. Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe Jesus sempre debatendo ou com os fariseus, ou com os saduceus, ou com alguns samaritanos. É muito interessante isto. Então, quando Mateus escreve isto, quando Mateus fala que Jesus olhou para a multidão, que Jesus olhou para os povos, estavam incluídos no meio desses povos quem? Fariseus, saduceus, essênios, samaritanos e os judeus, que por advento do exílio, eles nunca mais acreditaram em qualquer outro Deus além de ser o Deus Todo-Poderoso, sou o que sou. Então veja a dificuldade de Jesus. Jesus, irmãos, Jesus, ele foi completamente rejeitado pelos judeus. É por isso que João fala no capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. João está dizendo ali acerca dos judeus. Quando Deus se encarna na pessoa de Jesus, os judeus, eles simplesmente, eles se abandonaram, rejeitaram Jesus. Irmãos, não sei se você já passou por um processo de rejeição. Não sei se você já passou por um processo em que a pessoa simplesmente te despreza. Minha esposa sempre fala que a pior coisa que tem é o desprezo. O desprezo, irmãos, o desprezo é algo assim que dói na alma. Quando você quer o bem da pessoa, quando você deseja estar com uma pessoa, quando você ama uma pessoa, mas a pessoa te despreza em todos os pontos. No amor paternal, no amor maternal, no amor filial, no amor entre casal, no amor entre amigos. E você tem aquele querer, você tem aquele desejo, e infelizmente, você é desprezado, você é rejeitado por isso. Não sei se vocês estão conseguindo assimilar o que eu estou querendo passar para vocês. Foi nesse contexto que Jesus vivia. Jesus vivia num contexto completamente avesso a ele. Num contexto completamente de desprezo a ele. Isso é tão verdadeiro que no final do ministério de Jesus, depois de realizar tantos milagres, livro de João, capítulo 20, verso 21 ou 31, acredito que é o verso 21, João afirma, livro de João, capítulo 20, verso 21, é isso, verso 21 ou 31, João afirma que Jesus fez tantos milagres, só para que as pessoas vissem que ele era o Cristo. Jesus fez muitos milagres. Inclusive no capítulo 21, verso 25, esse é correto, João afirma que não tinha como compilar todos os milagres feitos por Jesus. Jesus fez muitos milagres, irmãos. Jesus fez muitos milagres por causa da situação socioeconômica daquela época. Não tinha saneamento básico, irmãos e irmãs. Não tinha acompanhamento de pré-natal. Não tinha vacina naquela época. Imagine quantas pessoas eram cegas, paralíticas, mudas. Era um esgoto e céu aberto, era uma situação completamente difícil. Jesus curou muitas pessoas. Mas no final, quem permaneceu ao lado de Jesus em Atos capítulo 1? Apenas 120 pessoas. Apenas 120 pessoas permaneceram com Jesus. É interessante, Jesus fez muitos milagres que realmente marcam as vidas de qualquer pessoa. Jesus fez muito exorcismo. Jesus fez coisas fantásticas. Mas no final ficaram 120 pessoas. Este é o problema quando nós enfatizamos, quando nós nos focamos em algo secundário. Em algo que deve ser colocado posteriori, não a priori. Porque os milagres de Deus, eles são acompanhados pela misericórdia do Filho do Homem. Quem era Jesus? Jesus, presta bem atenção, Jesus era o Deus encarnado. Deus se auto-esvaziou. Deus, ele se limitou da sua glória, do seu poder,
para exercer um ministério aqui. Qual ministério? Anunciar as boas novas do reino. Falar que por meio da cruz do Calvário, a pessoa poderia ter redenção. A salvação não se dá por a pessoa ser boa ou por a pessoa ser má, pela pessoa ser branca ou ser negra, ser homem ou ser mulher. Não, nem pelas condições políticas, sociais. A salvação se dá por meio da cruz. Aquele que crê será salvo. É fé. Essa fé só pode ser produzida com a pregação da palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. A partir do momento que a palavra é pregada, o Espírito Santo produz fé em nós. E por meio do Espírito Santo nós somos convencidos da nossa depravação total. Todas as pessoas que creem nessa salvação, ela é plena de Deus, será salva. Isso é fantástico. Por quê? Porque Jesus, ele age não como um pai age na nossa época. Deus não age como nós agimos. Talvez você já agiu ou haja dessa forma. A partir do momento que o seu filho obedece, você presenteia com alguma coisa que seu filho goste. Ou que você já estava em mente para poder... já estava em mente em poder presentear o seu filho. Mas Deus não é assim. Olha que interessante, eu vou ler bem devagar. Abre aspas para palavras de Mateus, no capítulo 9, verso 35 e 36. Eu vou ler bem devagar, porque são estas coisas que nós devemos nos apegar. São estas palavras que nós não podemos abandonar neste momento de caos sem precedentes, neste momento de aflição, neste momento de angústia. Abre aspas. Jesus ia passando por todas as cidades. Aqui, irmãos, não tem o hipérbole, ele passava por todas as cidades, era a missão dele pregar o evangelho. E povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, teve dó. Meu Deus, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Fecha aspas. Deus se encarna na pessoa de Jesus. Jesus como homem, humano, igualzinho a você e a mim. Tudo. Mas Jesus tinha a natureza divina. Nós tínhamos a natureza caída. Mas ele era o Deus encarnado. Numa sociedade que o desprezava, numa sociedade que o rejeitava, numa sociedade que não o tinha como bem-vindo, ele olha para estas multidões e tem compaixão